Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021, trago para vocês a nossa aula de língua portuguesa. Lembra que na aula anterior falamos sobre o alfabeto, né? Vimos que ele é formado por 26 letras, dessas 26 letras, 21 são consoantes, 5 são vogais, que tem 3 letras diferenciadas, que é o K, o W e o Y, que serve para escrever palavras estrangeiras ou nomes próprios, né? Nomes de pessoas. Hoje eu vou trazer para vocês, ainda dentro desse assunto, dentro do alfabeto, por quê? Porque para escrever alguma palavra, eu preciso das consoantes e das vogais, certo? Eu não tenho como escrever uma palavra só apenas com uma letra, não tem como, né? Eu vou escrever uma palavra, eu quero escrever essa palavra aqui. Não é palavra, é apenas a consoante B. Mas aí, para eu formar algum som, para eu ter algum fonema, eu preciso das letras do alfabeto. Eu posso usar as 26. Então, não precisa ser sequenciada, tá? Quando eu vou escrever. Eu só preciso juntar essas letras para formar algum som. Quero escrever a palavra boneca. Boneca. Aí eu vou precisar da vogal O para formar o som bo. N. A vogal E. Boné. A consoante C e outra vogal A. Aí eu tenho a palavra boneca. Certo? O que é que eu fiz aqui? Eu separei a palavra boneca pela sílaba. Como assim sílaba? Apesar de que eu acredito que todos vocês já saibam, já conhecem esse assunto, né? Sílaba. Tenho certeza que vocês já conhecem. Eu fiz uma pesquisa, deixa eu ler para vocês. O que é que vem dizendo o que é sílaba, né? Na prática, a gente já sabe o que é. A gente sabe que é separar as letras, né? De acordo com o som que a gente emite. De acordo com o fonema. Então, bora lá. Sílaba é um fonema ou grupo de fonemas que são pronunciadas por uma única emissão de voz. O exemplo aqui, bo, bo, um fonema. A base das sílabas na língua portuguesa são as vogais. Sem vogais, não há sílaba. Lembra sempre disso, tá? Que se não tiver a vogal, não vai ter sílaba de jeito nenhum. Então, se por um acaso eu escrevi só NH, ele é NH. Porém, se eu coloco uma vogal, ele vai virar nha. Certo? Para ter sílaba, precisa ter vogal. Leia a palavra. Vou colocar outra palavra aqui para vocês. Preste atenção. A palavra é que palavra é essa? Isso mesmo. Pipoca. Pipoca. Como podemos observar, para pronunciarmos essa palavra, emitimos 3 consecutivos grupos de fonemas. Quais são esses grupos? O primeiro grupo de fonema é o pi. O segundo grupo é o pó. E
o terceiro grupo de fonemas é o K. Certo? Pipoca. Então, para pronunciar essa palavra, emitimos 3 consecutivos grupos de fonemas, os quais estão sempre ligados às vogais. Sem a vogal I, eu não teria o som, não teria o fonema pi. Se não tivesse a vogal O, seria apenas o P. O P sem som algum. E sem a vogal A, ia ser o C, não formaria o fonema. Certo? Então, sempre vai estar ligado às vogais. Pipoca. Quando eu falo em fonema, só para recordar, fonemas são os sons que produzimos quando exprimimos pela voz nossos pensamentos e emoções. Então, fonemas é toda vez que a gente pronuncia, que a gente emite o nosso pensamento. Estou pensando agora em... estou pensando em... Estou pensando em bolo. Bolo. Aqui é um fonema. Bo. Aqui é um segundo fonema. Ló. Vou dar outro exemplo a vocês. A própria palavra sílaba. Si. Lá. Ba. Sílaba. Da mesma forma, tenho 3 fonemas. Igualzinho a palavra pipoca, não é? São 3 fonemas. Primeiro fonema, si. Segundo fonema, lá. Terceiro fonema, ba. Então, toda vez que produzimos, que queremos expressar, né? Pela voz, os nossos pensamentos, nós produzimos os sons. Esses sons são chamados de fonemas, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Fonemas. Fonemas são os sons que emitimos toda vez que queremos expressar os nossos sentimentos, nossas emoções, né? Nossos pensamentos. Aí emitimos através dos fonemas, certo? Então, sílaba é um fonema ou um grupo de fonemas, só para fixar na mente. Sílaba é um fonema ou um grupo de fonemas, certo? Um fonema, deixa eu dar um exemplo aqui de uma palavra com apenas um fonema. Pé. Pé tem apenas um fonema. Primeiro e único fonema. Pé. Já a palavra sílaba tem 3. Então, reforçando, revisando aí na mente, fonema são os sons que produzimos. A sílaba é um fonema ou então um conjunto de fonema, que são pronunciados por uma única emissão de voz. Quer dizer que quando eu junto aqui S e I, eu produzo o som si. Beleza? Aí quando a gente fala de separação de sílaba, a gente tem que observar o número de sílabas de cada palavra, certo? O número de fonemas de cada palavra.
Levando ainda como exemplo, sílaba. Sílaba, eu tenho 3, não é isso? 3 fonemas. Então, tenho que observar quantos fonemas para saber quanto ao número de sílabas. Quando a gente fala em separação, a gente separa de acordo com o som que a gente emite, tá? Quando eu levo em consideração sílaba. Cada som que eu consigo emitir é uma sílaba. Si, lá, ba. Eu tenho 3 sílabas, certo? Pé, só tem uma sílaba. Bo, ló, eu tenho 2 sílabas. Beleza? Conforme o número de sílabas, as palavras são classificadas de acordo com o número de sílabas que a palavra tem. Se tem uma, se tem 3, se tem 2, ou se tem mais. Se tem mais de. Se tem 4 ou mais de 4. Certo? Então, bora lá. Se eu tenho apenas uma sílaba, um fonema nessa palavra, eu chamo essa palavra de monossílabas. Então, apenas uma sílaba, monossílaba. Se eu tenho 2 sílabas, eu chamo essa palavra de dissílabas. São palavras de sílabas. De 2, né? Mono, de uma, de 2. Se eu tenho uma palavra com 3 sílabas, que é o caso aqui da palavra sílaba, sílaba. Sílaba. 3 sílabas. Essa palavra é uma trissílaba. De 3. E se eu tenho uma palavra com 4 ou mais de 4 sílabas, eu tenho uma palavra polissílaba. Sai da palavra telefone, a palavra amigavelmente. Grande, né? Palavra grande, gente. Amigavelmente. Eu tenho amigavelmente. Amigavelmente. Eu tenho quantas sílabas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 sílabas. Essa palavra também é uma polissílaba. Se eu tiver uma palavra com 4, 5, 6, 7, a partir de 4 sílabas, eu chamo essa palavra de polissílaba. Se eu colocar outras palavras aqui para reforçar esse assunto. Mão, lápis,
cinema, que todo mundo gosta, cinema, e literatura. Literatura. Então, se por um acaso eu fizesse uma atividade com vocês e perguntasse, colocasse lá várias palavras e pedisse para que vocês classificassem essas palavras quanto ao número de sílabas. Então, se eu dissesse, se eu chamasse algum aluno da sala, né? Brenda, me diga, classifique a palavra mão quanto ao número de sílabas. Qual a resposta que Brenda iria me dar? Com certeza, Brenda iria responder que a palavra mão se classifica nas palavras monossílabas. Por que Brenda ia dizer que a palavra mão é uma monossílaba? Por quê? Porque ela sabe que a palavra mão tem apenas uma sílaba. Uma única sílaba. Mão. Mão. Eu pronuncio uma única vez, não é? Mão. Porém, se eu perguntasse se a palavra... Se eu perguntasse qual seria a classificação da palavra lápis. Se eu perguntasse qual seria a palavra lápis, se classifica como? De acordo com o número de sílabas. Aí, iriam me responder que lápis, eu tenho 2 fonemas, não é? Lápis, lápis, lápis. Então, eu tenho 2 fonemas. Quando eu tenho 2 fonemas, 2 sílabas, eu tenho uma palavra de sílaba. Eu tenho uma palavra de sílaba. Certo? Se eu perguntar cinema, como eu iria classificar a palavra cinema? Isso mesmo. Iria classificá-la como uma palavra trissílaba. Trissílaba. Porque ela tem 3 sílabas. 1, 2, 3. Cinema. E a palavra literatura? Literatura. Literatura. Eu tenho quantas sílabas mesmo? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 sílabas na palavra literatura. Como será a classificação dessa palavra? Polissílaba. Muito bem. A palavra literatura é uma polissílaba. Porque as palavras polissílabas têm 4 ou mais sílabas, certo? Vou deixar para vocês uma atividade no caderno de língua portuguesa, tá? Caprichem na escrita. Vamos fazer o cabeçalho completo, não é? Bem bonitinho.
E vocês vão copiar as questões. São 3 questões. Vamos lá. Faz o cabeçalho. Escola. Dinâmica. A data de hoje. Que é terça-feira, 9 de fevereiro de 2021. Mês de fevereiro é o mês 2, não é? Deixa eu aproximar mais. Então, mês de fevereiro, mês 2, hoje, dia 9. Aluno, se você for aluna, você coloca apenas aluna. Coloca o teu nome e a turma. Se é segundo ano, manhã ou tarde. M de manhã, T de tarde. Certo? Pula uma linha. Atividade. Pula outra linha. Vamos colocar o primeiro. Eu quero que vocês separem as sílabas das palavras. Separe as sílabas das palavras. Pula uma linha e vamos colocar aí. Cabeça. Céu. E bicicleta. Bicicleta. Você vai separar as sílabas dessas 3 palavras, certo? Copia. Eu vou, se for necessário, pausa o vídeo, copia e volta de novo, tá certo? Vou apagar a parte de cima, que é o nosso cabeçalho, porque eu vou precisar, como meu quadro é pequeno, eu vou precisar colocar o 2. Pula uma linha e coloca o 2, tá? No 2, eu quero que vocês observem as palavras já separadas. Eu vou separar para vocês e vocês vão me dizer como é a classificação dessas palavras. Se essas palavras são monossílabas, são dissílabas, trissílabas ou polissílabas. Então, observe as palavras e classifique-as. Vocês só vão dizer se essas palavras são. Tá pequenininho, né, gente? Se essas palavras são monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Então, a primeira palavra é sorvete. A palavra sorvete. A palavra sorvete, ela é monossílaba, dissílaba com 2, trissílabas com 3 ou polissílabas com 4.
Presta atenção, hein? A palavra... Na letra B, eu coloquei a palavra pá. A palavra pá. Como é que eu vou classificar a palavra pá? Monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Presta atenção. E outra palavra para vocês, a palavra braba. A palavra braba se classifica como? É só colocar se ela é uma polissílaba, uma monossílaba, uma trissílaba ou uma dissílaba, certo? De acordo com as sílabas, né, gente? Eu tenho que separar isso aqui. Desse jeito, ó, tá? Pula uma linha e coloco 3. Escreva uma palavra. Escreva uma palavra. Aí na letra A, monossílaba, monossílaba. Uma que não esteja na atividade, tá? Usem a criatividade de vocês. Não pode ser a que a gente já usou, certo? Nem pode ser céu, nem pode ser pá. Presta atenção. Monossílaba, letra B. Dissílaba, letra C. Trissílaba ou uma palavra polissílaba. Então, na atividade número 1, vocês irão separar as sílabas das palavras. Na 2, vocês vão classificar quanto ao número de sílabas, se essas palavras são monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Já na atividade 3, vocês vão escrever uma palavra, apenas uma palavra. Monossílaba, uma palavra dissílaba, uma palavra trissílaba e uma palavra polissílaba. Certo? Bem simples a nossa atividade, não é? Eu tenho certeza que você já conhece esse assunto. É só uma forma da gente relembrar, da gente reforçar esse assunto, que da mesma forma que o alfabeto, que os numerais, vai com a gente para o resto da nossa vida, certo? Adulto, adolescente, idoso sempre vai precisar saber desse assunto. O alfabeto, separação, a classificação das sílabas. Então, é só para refrescar a nossa mente, para não esquecer desse assunto jamais, certo? Um cheiro para vocês e até a nossa próxima aula.